Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material que a gente recebeu hoje nos leva para um canto assim muito específico de uma certa mitologia. Um clã de vampiros do Oriente, os Golong, conhecidos como os Reis Dragões. E a fonte que a gente tem é fascinante. É um relato muito denso, quase uma palestra, que tenta desvendar a história desse grupo que é super enigmático. A nossa missão aqui é essa, desvendar a história deles, o conflito com outro grupo, os Nagaraja, e o que torna os Golong tão únicos. E o ponto de partida já é curioso, porque um grupo de vampiros, descritos como comedores de carne, tentaria roubar o nome e a reputação dos Reis Dragões. Exato. O que poderia dar errado, né? Basicamente tudo. É um estudo de casos sobre poder, identidade roubada e, principalmente, sobre as consequências de cutucar um dragão que você achava que estava dormindo. Então, vamos começar por aí, pelos usurpadores. A história não começa com os Golong, mas com os imitadores deles, os Nagaraja. E o material já abre com uma ironia, dizendo que o nome deles significa Rei Serpente. O que é quase cômico, né? Porque, segundo o relato, eles não têm ligação nenhuma. Mas nenhuma mesmo, nem com serpentes, nem com realeza. Nenhuma. São descritos como párias, desprezados por todos. Os nomes originais eram outros, tipo Chakravante ou Étanos. Nagaraja foi totalmente uma apropriação. Mas aqui tem um detalhe importante. Eles não eram só, vamos dizer, brutos. O material diz que eles eram estudiosos impecáveis. Exatamente. Obsessivos até. E foi pesquisando em tomos antigos que eles acharam registros sobre os Golong. Os tais Reis Dragões. Isso. Governantes poderosos da China antiga que, para todo mundo, tinham desaparecido do mapa há uns 500 anos. E aí os Nagaraja, que estavam sendo caçados na época, viram uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de rebranding total. Eles pensaram, bom, os donos desse nome não vão voltar para reclamar. Então adotaram um nome parecido, Rei Serpente, para tentar herdar o respeito e o poder que vinham com os Reis Dragões originais. Foi uma jogada de marketing e poder muito ousada, baseada na ideia de que os dragões de verdade estavam extintos. Só que o plano deu espetacularmente errado. Nossa, e como? Assim que os Nagaraja começaram a se apresentar como os novos governantes da região, os Golong retornaram. E eles não pareciam nada felizes. O retorno foi descrito como massivo e valenoso. Mas o que me fascina é o timing. A precisão, né? É uma precisão cirúrgica, tão perfeita que parece que eles sabiam do plano dos Nagaraja o tempo todo. Eles não só reapareceram, eles reapareceram especificamente para defender o legado e a honra deles. E não voltaram sozinhos. O material menciona que um grupo local, o Jiangxi, acolheu eles de braços abertos. Se aliaram a eles na hora. E juntos expulsaram os Nagaraja de volta para a Índia, reafirmando quem mandava na China. O que mostra que mesmo depois de 500 anos, o nome deles ainda tinha um peso enorme na região. O que nos leva à grande questão. Onde eles estiveram por 5 séculos? Esse é o mistério central. O relato nos dá algumas teorias. Certo. Algumas especulações dizem que eles estavam escondidos num plano astral ou que estavam todos em torpor, sabe, uma espécie de hibernação profunda. Hibernação em massa. Exato. Mas a teoria mais intrigante, que supostamente veio de uma integrante dos próprios Golong, é que eles nunca foram embora. Como assim? Estiveram sempre lá, talvez só observando. Espera, isso se conecta com outra informação do texto. A de que todos os membros do clã pertenceriam a uma seita secreta chamada I-Inkonu. Cujo propósito é exatamente esse: observar os acontecimentos do mundo, sem interferir, a não ser que seja absolutamente necessário. E aí tudo se encaixa. O reaparecimento deles não foi uma coincidência, mas uma ação deliberada. Um movimento calculado para sair das sombras no momento em que a honra deles foi manchada. O que tem tudo a ver com a natureza deles, que o documento descreve como ferozmente territorial. Sim, a fonte até compara essa ligação com a terra a de outros grupos, como os Gangrel. Se um vampiro adversário entra no território que um Golong marcou como seu... ele entra em frenesi para defender.
E o território, nesse caso, não era só a terra. Era o nome, o legado. Os Nagaraja invadiram a identidade deles. É impressionante a dedicação dos Nagaraja ao estudo, né? Mesmo que para um objetivo, digamos, desonesto. Sem dúvida. A execução do plano foi péssima, mas a fase de pesquisa foi impecável. Isso exige um tipo de intelecto, de foco. Totalmente. E é curioso como esse perfil bate com o de muitas pessoas que se envolvem com universos de lore profundo, como os de RPG. É verdade. Geralmente são pessoas mais criativas e inteligentes, que gostam de leitura e de dominar sistemas complexos. E esse perfil, de quem entende de estratégia, regras e de dominar um vasto conhecimento... Combina muito com quem estuda para provas importantes. Exatamente. Inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. No fundo, é a mesma lógica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E por falar em dominar conhecimento, os próprios Go Long possuem uma forma de poder que, segundo o relato, é incrivelmente difícil de dominar. Vamos voltar ao que os torna tão formidáveis? Certo, vamos falar dos poderes. O material diz que eles têm 4 disciplinas, enquanto a maioria dos clãs tem 3. E já começam como combatentes ferozes, com velocidade, a celeridade e uma resistência absurda, a fortitude. Mas a disciplina única deles é onde as coisas ficam mais estranhas. É chamada de Lung Bianfa. E ela confere uma armadura radiante de escamas, olhos de serpente e garras, uma espécie de poder híbrido, meio dracônico. E não é só isso. Eles possuem uma feitiçaria de sangue, a Long Moshu, que lhes permite manipular os elementos. Controlar o clima, as ondas do oceano. O relato até sugere que outro clã, os Tremere, pode ter roubado ideias deles. Mas que a maestria dos Guolong é muito, muito superior. O que sugere uma divisão dentro do clã. Alguns mais guerreiros, outros mais feiticeiros. E tem outra habilidade que é fascinante. Qual? A de que eles podem, aparentemente, voltar no tempo em pequena escala. Como assim voltar no tempo? Repetir uma ação se cometerem um erro. Um golpe errado, uma palavra fora do lugar. Eles podem simplesmente refazer o momento. Isso é absurdo. Cria uma aura de infalibilidade. De perfeição. Exato. Como se vence um oponente que pode apagar os próprios erros em tempo real. E agora, o meu detalhe favorito de todo o relato. À medida que envelhecem, eles brilham. Literalmente. É uma imagem muito forte. O texto descreve que eles se tornam uma luz quase radiante. Um brilho tão intenso que, com o tempo, eles precisam entrar em torpor para diminuir essa luz. É um contraste direto com outro clã, os Assamitas, que escurecem com a idade até a pele virar ônix. Os Golong viram faróis de poder. E aqui vem o ponto que explica tudo isso. Não estamos falando de 1 ou 2 vampiros antigos. Quando retornaram, os mais jovens entre eles eram da 7ª geração. Com rumores de vários chegando à 4ª. 4ª geração. Isso é estar a 3 passos do primeiro vampiro. É um nível de poder quase divino. Não é um clã, é uma coleção de semideuses. Isso contextualiza a posição política deles. Eles não precisam das grandes seitas, como a Camarilla ou o Sabá. Desprezam os Tremere, os Nagaraja. Eles existem como um reino independente, autossuficiente, protegendo a China com unhas e dentes. E o material sugere que os outros clãs asiáticos os toleram porque eles funcionam como uma barreira. Exato. Impedem que outro grupo, os Kuei-Jin, domine toda a região. É um delicado equilíbrio de poder. Ninguém mexe com o dragão que guarda o portão. Então, o que tudo isso significa? Temos um clã antigo e poderoso de governantes profundamente ligados à sua terra. Que podem manipular os elementos, voltar no tempo e literalmente brilhar com a idade. Eles desapareceram por 500 anos, só para retornar com um timing perfeito e esmagar seus usurpadores. E continuam sendo um enigma.
são descritos como paranoicos, sigilosos e muito, muito relutantes em compartilhar seus segredos. O narrador da fonte levanta uma última possibilidade, que é ainda mais intrigante. A de que a verdadeira razão do ataque aos Nagaraja talvez não tenha sido só a honra roubada, mas o medo. Medo do quê? Medo de que os Nagaraja, em suas pesquisas, tivessem descoberto um segredo sobre o passado dos Gulong, algo que eles não podiam deixar vir à tona. E isso nos deixa com a reflexão final. O narrador termina com um desafio. Se alguém encontrar um Gulong disposto a conversar, deveria perguntar 3 coisas. Onde estiveram por 500 anos, o que estavam fazendo... E a mais importante, quais são seus planos agora? A questão que fica para ponderar é: se um clã tão antigo e poderoso tem planos que se estendem para além de suas fronteiras, o que isso poderia significar para todo o resto do mundo? E que segredo eles protegem com